Lição de número 1: morrer para viver, abrindo mão do eu para seguir a Cristo. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. E olhe, queridos irmãos, que maravilha, chegamos no terceiro trimestre de 2022, CPAD, Revista dos Jovens. O tema que nós estamos estudando neste trimestre é Imitadores de Cristo, ensinos extraídos das palavras de Jesus e dos apóstolos. Lição de número 1: morrer para viver, abrindo mão do eu para seguir a Cristo. Prezado professor, professora, com a graça de Deus iniciamos o terceiro trimestre deste ano. Estudaremos aqui 13 lições a respeito de ser discípulo de Jesus Cristo. Pela fé, fomos restaurados pelo Salvador e agora fazemos parte do seu reino. Quais os verdadeiros desafios para seguir a Cristo? Sim, interessa-nos neste momento refletir sobre os reais problemas que todo aquele que deseja seguir a Jesus Cristo piamente enfrentará. A natureza adâmica, a influência da sociedade perdida e o ódio de Satanás são as reais oposições que enfrentamos diariamente. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para a parte introdutória da nossa lição. Lição de número 1, o tema é morrer para viver, abrindo mão do eu para seguir a Cristo. O texto principal se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 14, e o versículo de número 8, que diz assim: porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Resumo da lição: o cristianismo é um convite a uma vida dedicada exclusivamente à glória de Deus. Vamos para os objetivos. São 3 os objetivos que devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. Primeiro objetivo: compreender o fato de que recebemos uma vida nova em Jesus Cristo. Segundo objetivo, saber que fomos livres do pecado e mostrar que em Jesus Cristo nascemos de novo. É o terceiro objetivo da nossa lição. Estaremos estudando, meus queridos irmãos, os 3 pontos da nossa lição com seus subtópicos. No primeiro ponto, a vida nova que recebemos. No segundo ponto, livres do pecado, escravos de Cristo. E no terceiro ponto, já posso viver, pois nasci de novo. E eu convido você a estudar conosco estas preciosas lições desse terceiro trimestre de 2022. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição, mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você, pode ser. Se você é novo por aqui, faça sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. Segundo pedido que eu faço é: assista o vídeo até o fim. Tem subsídios, mapas, imagens e muito mais informações que certamente lhe auxiliarão no preparo da sua aula. E o terceiro pedido que eu faço é: deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações, ele é muito importante para a continuação do nosso trabalho aqui. Ainda queremos lhe informar que as lições anteriores estão agrupadas em uma playlist como numa biblioteca para facilitar a sua consulta. A você que nos tem acompanhado, muito bem-vindo a mais uma aula. E a você que chegou agora pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho aqui, é muito bem-vindo também. Muito bem, meus queridos irmãos, agora sim vamos ao primeiro ponto da nossa lição, a vida nova que recebemos. E o primeiro tópico, a graça que nos faz mudar de vida. Veja, meus irmãos, somos salvos pela graça. Nós fomos salvos pela graça de Deus, mesmo sem merecermos. Não é verdade? Não tem ato, promessa ou atitude que compre a nossa salvação. Uma pessoa que foi tocada pela graça certamente teve sua vida transformada. Veja, irmãos, a graça traz mudança de vida, não tenha dúvida disso. Caso contrário, certamente o que você está vivendo não é graça.
Graça que não afeta o comportamento de uma pessoa não pode ser graça de Deus. O que é o Evangelho, afinal de contas, senão um chamado ao arrependimento? Veja o que diz a palavra do Senhor: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Meus irmãos, o argumento de Paulo aos Romanos a respeito da operação da graça e a nossa resposta a ela é irrefutável. O apóstolo dos gentios lembra aqueles irmãos que tudo o que eles necessitavam para alcançar a bênção da salvação já havia sido conquistado por Jesus na cruz do Calvário. Agora, diante dessa maravilhosa constatação do amor de Deus que já está demonstrado, como devemos responder? Menosprezando, vulgarizando a graça salvadora que nos foi concedida por meio de uma vida? A resposta de Paulo é incisiva: jamais. Portanto, quem teve acesso à maravilhosa mensagem do Evangelho é consciente do sacrifício salvífico de Cristo em favor de toda a humanidade. João capítulo 3, versículo de número 16. Segundo tópico, o batismo como imagem pública de nossa decisão interior. Meus irmãos, para o crente, o batismo não é um mero ato religioso ou um rito de passagem. O ato público de submergir-se nas águas batismais indica nossa convicção pessoal de salvação. Veja isso por meio de uma identificação com Cristo, que morreu por amor a nós. Veja, meus irmãos, a seriedade desta prática cerimonial no cristianismo primitivo. Diferentemente daquilo que muitas pessoas pensam, o batismo não se trata de uma mera formalidade humana, entre inúmeros ritos de passagens existentes. A experiência do batismo deve ser entendida como a exteriorização de uma experiência de fé íntima e pessoal, da qual temos o privilégio de vivenciar pessoal e coletivamente. Para o crente, meus irmãos, o batismo não é um mero ato religioso. O ato público de submergir-se nas águas batismais indica nossa convicção pessoal de salvação por meio de uma identificação com o Cristo que morreu por amor a nós. Vamos ao segundo ponto da nossa lição: livres do pecado. E o primeiro tópico: vivendo como livres e não como escravos do pecado. Veja, o pecado não somente separa, ele escraviza. Além de nos afastar de Deus, ele também nos mantém cativos. Mais do que uma atitude ou um hábito visível, o pecado revela uma profunda corrupção em nosso interior. Na verdade, os pecados que cometemos são manifestações exteriores e visíveis de uma enfermidade interior e invisível. São os sintomas de uma doença moral. Como o pecado é uma corrupção interna da natureza humana, ele nos mantém escravizados. Perceba, irmãos, muitas vezes no Novo Testamento somos descritos como escravos. Podemos até nos ofender com isso, mas é a pura verdade. Jesus provocou a indignação de certos fariseus quando disse a eles assim: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles retrucaram: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Perceba, ser livre ou ser escravo do pecado. Eis o dilema que cada pessoa enfrenta durante a sua vida. Ser livre significa pertencer completamente a Deus, fazer a sua vontade, porque Ele deseja a nossa salvação. Ser livre fazendo o bem é agradar a Deus. Ao contrário, ser escravo do pecado significa ir pela própria estrada, ser senhores de nós mesmos. Segundo tópico, a queda do jugo da morte.
A consequência inevitável e insuperável do pecado é a morte, Romanos 6:23, que diz assim: o salário do pecado, o que causa o pecado é a morte. Era sob essa dominação que a humanidade vivia até a ressurreição gloriosa de Jesus Cristo. Como Paulo anuncia em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, a morte foi o último inimigo a ser aniquilado por Cristo. Agora devemos descansar confiadamente no amor do Salvador. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 até o 57. Veja o que diz a palavra do Senhor. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Veja, irmãos, tudo foi pago, toda a dívida foi cancelada. A tarefa humanamente impossível de ser realizada foi finalizada no Calvário. Hoje podemos viver como libertos, de cabeças erguidas, não em sinal de petulância ou autoconfiança, mas olhando para os céus com o máximo sentimento de gratidão ao nosso maravilhoso Redentor. Terceiro ponto da nossa lição: já posso viver, pois nasci de novo. Primeiro tópico: discernindo a obra de Cristo por nós. Então, meus irmãos, é importante dizer que a obra salvífica de Jesus Cristo foi resultado do grande amor de Deus, que amou de forma salvadora pecadores que mereciam o inferno em castigo pelos seus pecados. A obra salvífica de nosso Senhor não foi algo improvisado por Deus, não foi um tipo de plano B, mas foi algo planejado desde a eternidade. Veja Efésios capítulo 1, versículo 1 até o versículo 14, para que você tenha uma compreensão maior desse ensino bíblico. Portanto, a obra salvífica de Jesus Cristo é a maior expressão do amor e da graça de Deus. Deus não passou a nos amar porque Cristo morreu crucificado no Calvário, mas Cristo morreu numa cruz porque Deus nos amou desde a eternidade. Escute isso: antes da fundação do mundo, diz Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 4. Por isto, o apóstolo Pedro, ao falar sobre a obra salvífica de Jesus, escreve que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, não por coisas corruptíveis, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo de número 18 até o versículo de número 20. Terceiro tópico: uma vida consagrada a Deus. Meus irmãos, se Cristo reina em nós, como devemos viver? De que maneira devemos nos portar em meio a uma geração perversa? O apóstolo nos responde que, uma vez libertos da iniquidade, devemos andar de modo santo e irrepreensível. Este padrão de comprometimento com os valores do Evangelho são os princípios da graça que se confronta diretamente com o modelo do pseudo-evangelho que testemunhamos no mundo atual. Para atrair os jovens, muitos têm relativizado as exigências de pureza e santidade que o Evangelho exige. O anúncio da graça não pode se confundir com uma degradação espiritual e moral
dos valores do reino de Deus. O amor de Deus é grande, mas a porta continua estreita e o caminho ainda é apertado, disse Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13. Chamar para a santidade não significa depreciar a graça. Meus queridos irmãos, é importante dizer que seguir o Mestre é a própria razão de ser da nossa espiritualidade. Na sociedade decadente em que vivemos, as pessoas estão sempre em busca do seu ego, de suas ambições carnais, do pecado. É urgente uma guinada da humanidade em direção a Cristo. Ele morreu e ressuscitou para nos libertar do jugo do pecado. Muito bem, meus irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações, assinar o nosso canal, comentar e compartilhar esse vídeo aí na sua igreja com amigos e irmãos. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima semana. Deus vos abençoe sempre.